Amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, nós nessa noite queremos dar continuidade a uma mensagem que há um tema, na verdade, que nós começamos a discutir na última semana, certo? Falando sobre nós sermos sensíveis à vontade de Deus. Tá? Eu entendo, querido, que esse tem sido um dos maiores desafios e deveria ser a maior meta de vida de todo crente. Entender, discernir, estar audível, a vontade de Deus está ali, sempre nosso coração sempre sensível a entender o querer de Deus para as nossas vidas. Essa deveria ser a razão pela qual nós vivemos em igreja, amém? E na semana passada, eu trouxe através do exemplo de Balaão, o exemplo de alguém que, ainda que tenha uma experiência de ouvir Deus, não conseguiu, frente aos seus próprios desejos, frente à sua cobiça, sua ganância, sua ânsia por dinheiro, ouvir o que Deus queria, mas deu voz, deu eco, amplificou muito mais o que o seu coração desejava. Foi isso que Balaão fez. Balaão, ele quis tanto a recompensa que os moabitas estavam oferecendo a ele, que ele insistiu como quem tentava mudar o coração de Deus, para que Deus amaldiçoasse o próprio povo dele. E basicamente o que Deus precisou fazer, querido, para convencer Balaão de que a vontade dele não muda, era falar através de uma mula, ou de uma jumenta ali, conforme a versão que você vai ler. Praticamente o que Deus fez, que ele foi dizer para Balaão: olha, Balaão, até uma jumenta consegue entender melhor a minha vontade do que você, porque ela viu o meu anjo e se desviou dele, esse anjo que eu coloquei ali contra você, e você espancou essa jumenta. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo: olha, ela tem mais discernimento do que você. E esse tem sido um dos grandes desafios da nossa vida, querido, quando nós entendemos o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, verso 12, você não precisa abrir, apenas ouça com atenção, diz assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, o Espírito Santo que reside, que habita em nós, que foi enviado por Deus, ele nos faz conhecer a vontade de Deus, o querer de Deus. Amém, querido? E, infelizmente, apesar do Espírito Santo morar dentro de nós, estar dentro de nós, foi nos dado de forma gratuita, de forma graciosa, ainda assim se torna um grande desafio entender o que Deus quer. Especialmente quando nós falamos da vontade de Deus a curto prazo. Quando nós falamos da vontade de Deus para hoje, para agora. O que Deus quer para a sua vida hoje? O que Deus quer de você nesse exato momento? E esse tem sido um grande desafio, porque assim, pela perspectiva bíblica, a luz do conhecimento bíblico nos revela que o que Deus quer para nós a longo prazo, a médio prazo, é sempre que a gente caminhe em santidade, em obediência, que nós preservemos e guardemos o nosso coração, que nós, obviamente, venhamos a anunciar o seu nome, sua palavra para todas as pessoas. Isso daí nos é uma revelação, a médio e longo prazo, da qual todos nós podemos conhecer na palavra. Mas nós temos um Deus que vive, amém? E um Deus que está sempre fazendo algo novo. Há um Deus que tem um querer, uma vontade específica para as nossas vidas,
fazer em nós e para fazer através de nós coisas que Ele quer fazer, querido, imediatamente. E aí é que está o grande desafio. Entender o querer de Deus, o que Deus está falando, nesse exato momento conosco, para que a gente venha colocar em prática, né? Eu tenho orado a fim de desenvolver a minha fé, a fim de desenvolver o meu relacionamento, especialmente com o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo está em mim, e o propósito dele está em mim, é me fazer conhecer o que Deus tem para mim, o que Deus tem para as pessoas que estão à minha volta, eu quero discernir a voz do Espírito. Eu quero entender essa voz dentro do meu coração. Eu quero separar, entender qual é a voz do Espírito, qual é a voz da minha carne gritando dentro de mim, a minha vontade, e também, sobretudo, quero entender quando é Satanás que está dizendo algo para mim. Tá? Porque sim, nós podemos muitas vezes ser influenciados por Satanás, porque Satanás vem e implanta um pensamento, ele vem através, querido, das coisas mais assim, que você pode considerar insignificantes, um simples filme, né? Ali que você assiste, ele planta uma semente de tristeza, de depressão, de rancor, de ódio. A gente não percebe, ele vem e planta um simples filme, uma simples conversa com alguém, né? Uma simples palavra, às vezes, de alguém que vem e diz algo muito ríspido, que é grosseiro com você, que talvez não te trate como deveria, e aquilo ali já vem Satanás, sabe, com a enxurrada de coisas, tentando plantar na tua mente um bocado de besteira. Tem a nossa voz, a voz da nossa carne, que muitas vezes tenta influenciar, que muitas vezes tenta destruir. Por exemplo, a semana passada nós falamos de Balaão, e como Balaão, de forma gananciosa, insistiu, mesmo Deus dizendo para ele, você não vai amaldiçoar esse povo. Mas quando a recompensa aumentou, ele falou bem assim, deixa eu ir perguntar para Deus o que Deus vai dizer. Deus já tinha dito que não era para amaldiçoar o povo. Não interessa quanto tesouro eles trouxessem, Deus tinha dito, deixado muito claro, né, de que não era para amaldiçoar o povo, mas a ganância de Balaão fez com que ele simplesmente não ouvisse a voz de Deus, ou ainda que ouvia, não dava atenção ao que Deus estava falando. E muitas vezes nós somos assim, né? Quantas vezes eu já me perdi no sentido de ir para um lugar, de investir dinheiro, de gastar tempo, sabe, em propósitos, em lugares, que no final, quando eu fui perceber, era só a minha carne falando, era só a minha vontade, sabe, quantas vezes também eu não renunciei coisas que o Espírito Santo estava falando comigo para renunciar, e eu não mudava, eu não renunciava, e eu insistia, dizia que aquilo ali era bom para mim, que eu deveria cultivar aquilo, que eu deveria preservar aquela amizade, que eu deveria preservar aquela posição minha, e o Espírito Santo falando, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, e eu insistia, e sempre no final, obviamente, a coisa não dava certo, né? Eu não tinha sucesso, e aí depois o que eu tinha que fazer? Tinha que me arrepender, voltar para o caminho do Senhor e tentar entender, Deus, onde é que eu errei, né? Por isso, queridos, se nós, obviamente, especialmente nesses últimos dias, queremos ter sucesso na nossa vida com Deus, né? Queremos ter paz dentro da nossa casa, sabe, querido, eu vejo as pessoas ouvindo tanto a voz da sua própria carne, da sua vontade, do seu coração. Querido, se tem uma coisa, não sei se você já ouviu isso, provavelmente sim. Quando alguém disser para você que você precisa ouvir a voz do seu coração para tomar uma decisão, não tem aquele negócio que parece cena de novela, que a pessoa vem e diz assim para você, você pergunta para ela, você não tem o que fazer, ela, ouça a voz do seu coração. Isso é Satanás, você repreende, faz igual Jesus fez com Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque o coração do homem é enganoso, nunca dê voz ao seu coração. Nunca dê voz ao seu coração. Seu coração sempre vai querer
algo que é contrário a Deus, certo? Que é contrário à palavra de Deus. Isso aí, nunca ouça a voz do seu coração. Ouça a palavra de Deus. Amém? Ouça o Espírito de Deus. E geralmente, quando o Espírito fala com a gente, é contrário à voz que está no nosso coração. Você pode ter certeza que o Espírito, quando vai falar com você, ele não vai apontar o caminho o mais fácil. O seu coração vai. Não, vai por aqui. Olha, faz assim. Fala com fulano. Negligencia esse princípio. Deixa essa mentirinha ali, sabe? Se você simplesmente se omitir, se você abrir mão aqui de uma besteirinha, um pecadinho, você vai sair lá na frente. Essa é a voz do seu coração, certo? Mas a voz de Deus vai dizer, não, pague o preço. Pague o preço, nem que você tenha que dar uma volta muito maior para chegar onde você precisa chegar. Mas defenda a verdade, ande em justiça, ande na luz, defenda o coração que Deus te deu, né? A fonte que Deus te deu, está aí, você bebe dela todo dia, defenda ela, para que você não comece a beber de coisas tóxicas que vão te fazer mal. Amém, querido? Amém. Então, é um grande desafio para nós caminharmos na vontade do Senhor perfeita, para hoje, para agora, o que fazer, né? Citei aqui testemunho próprio de coisas que também, graças a Deus, eu ouvi Deus falando muitas vezes comigo. Confesso para você, deixa eu recolocar aqui o que eu acabei de dizer. Eu muitas vezes ouvi Deus falando comigo e infelizmente nem todas, na grande maioria, obedeci. Se tivesse obedecido, estava muito melhor do que eu estou hoje. Mas às vezes que eu decidi obedecer a Deus, mesmo enfrentando a minha própria vontade, ou o que os outros pensariam de mim, deu certo. E às vezes me dava um medo tão grande de fazer o que Deus estava mandando fazer. Às vezes me dava, sabe, aquele medo tão grande de falar, Deus, tem certeza que é isso? Né? Eu fazia testes com Deus, Deus fala comigo, vi uma pessoa, manda um versículo, toda aquela coisa. Né? Mas todas as vezes que Deus falou e eu obedeci, a coisa deu certo. Amém? Então veio a paz do Espírito. Então, nós realmente precisamos estar sensíveis ao querer, à vontade de Deus para as nossas vidas, sobretudo hoje, atual. Sabe, como você acorda na segunda-feira, no começo da semana e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Sabe, eu quero estar sensível, eu quero entender, Deus, o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu deixe aquilo, o que eu devo, o que eu não devo fazer, com quem eu devo falar e com quem eu não devo falar, sabe? É isso que nós devemos estar sempre sensíveis. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre nós, justamente para nos fazer conhecer a vontade de Deus. Amém, querido? Amém. Eu quero falar ainda um pouco mais sobre esse assunto e mostrar para você, através agora de um bom exemplo. Se nós falamos sobre um mau exemplo de Balaão lá na semana passada, eu quero hoje usar a vida de uma outra pessoa que é Filipe, tá? Usar a vida de Filipe como um bom exemplo, nos desafiar para que nós venhamos a entender a que nível de entrega, de consciência da presença real, verdadeira e viva de Deus nós podemos viver. Porque Filipe viveu experiências extraordinárias. Sabe, querido, é interessante que nas duas histórias, vá abrindo aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. O que é interessante, meu amado, é que tanto no exemplo de Balaão, a gente teve um evento sobrenatural, cômico, né? Que foi uma jumenta falando com um camarada, né? A gente brincou isso aqui semana passada, eu disse, olha, se uma jumenta falasse comigo, eu certamente não ia responder para ela dizendo, olha, como é que está a vida, o que você está fazendo, né? Corria, né, André? Corria, se a jumenta começasse a falar, né? Mas tem um pessoal que gosta de falar com o bicho. O difícil é quando o bicho fala com ele.
Aí, meu irmão, o negócio fica complicado. Quando o bicho responder e começar a falar, tá? Que não seja um papagaio, se for outro bicho começar a falar, o negócio tá ruim para o seu lado. E nós temos aqui, nesse testemunho de Filipe, querido, algo extraordinário também, que Filipe viveu uma experiência sobrenatural. Mas até que Filipe vivesse essa experiência, nós percebemos uma graduação, uma evolução na sua entrega, na sua capacidade de se entregar à vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Verso 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a boca. Verso 33. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Aleluia. A partir daí, eu quero começar a debulhar esse texto com você, para nós entendermos como Filipe, ao contrário de Balaão, se desenvolveu nessa sensibilidade de conhecer o Senhor. Amém? Você cantou ainda agora dizendo: Senhor, eu te busco porque eu quero ouvir a tua voz. Então, em nome do Senhor Jesus, agora, com toda a reverência do teu coração, feche os seus olhos e clame, uma vez mais, pedindo para ouvir ao Senhor. Que você veio nesse lugar, você não veio simplesmente passar tempo. Você pode ter vindo a esse lugar, até por um convite de alguém, você pode ter dito para si mesmo: eu vou para a igreja hoje, eu não tenho mais nada que fazer. Ou eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu quero ir para ali porque eu acho que Deus vai falar comigo. Então ore para que Deus fale verdadeiramente com você e não desperdice esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado nessa noite. Amém? Paizinho eterno, mais uma vez eu me achego a Ti, com toda a humildade do meu coração, para pedir ao Senhor que venha sobre a vida de cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, neste lugar. Vem cativando o pensamento, o entendimento, e vem despertando e nos ensinando, Pai, a estarmos sensíveis à Tua palavra, ao Teu querer.
porque eu sei, ó Deus, que o Senhor tem uma vontade nova, fresca. O Senhor tem, ó Deus, no teu coração desejo de se mover através da sua igreja no tempo que se chama hoje, no tempo que se chama agora. E nós queremos, ó Deus, estarmos, ó Deus, suscetíveis a essa vontade, de forma com que quando o Senhor disser, nós prontamente possamos obedecer, na forma que quando o Senhor falar, nossas mãos e os nossos pés, os nossos olhos, os nossos bens, tudo que temos e somos, esteja à disposição do Senhor, ó Deus, para que a tua vontade se cumpra, porque só assim nós poderemos viver o reino do Senhor. Só assim a oração do Pai Nosso fará sentido. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Só será feita a tua vontade quando o Senhor encontrar uma igreja que estiver aberta, uma igreja que estiver sensível a ouvir o teu Espírito, a entender a tua vontade, à luz das Escrituras, ó Pai, para cumpri-la. Por isso eu oro em nome do Senhor Jesus. Levanta essa igreja, Pai. Levanta e desperta essa igreja que é sensível à tua vontade nesse lugar. Me usa como um instrumento do Senhor mais uma vez, para, ó Deus, despertar, ó Pai, a tua igreja através da tua palavra, do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Querido, o texto que nós acabamos de ler, ele narra um pedacinho de uma passagem que, como eu disse, tem esse fato extraordinário, que é, nós vamos chegar ali, o fato de que um homem, ele foi transladado, ele foi arrebatado. Quem aqui já assistiu Guerra nas Estrelas? Quem, não é Guerra nas Estrelas, não. Da Enterprise. Como é que é o nome? É Guerra nas Estrelas? Acho que é. Ah? Não, Star Wars é Guerra nas Estrelas. É outra, é Discovery, né? Ah? Jornada nas Estrelas? É isso? Eu acho que é um negócio assim. Que tem um camarada que tem uma orelha pontuda assim, ó. Jornada nas Estrelas, pronto, é isso mesmo. Tem um aparelhinho lá que eles entram na série, aí eles desaparecem da nave e aparecem lá no outro planeta. Não tem um transporte, né? Um transporte, né? Que eles são transportados, transladados. A palavra transladado significa justamente isso: você ser movido, matéria ser movida para um outro ambiente. Tá? Aquilo ali, querido, considerado o futuro, né? Você mover matéria, talvez a gente chegue lá, eu acho bem difícil. O fato é que Jesus já tinha feito isso com Filipe lá atrás. Pegou Filipe de um lugar, transladou Filipe, transportou a matéria, o corpo físico de Filipe, de uma área para outra área. Porque a Bíblia diz que ele foi arrebatado, né? E levado para outro lugar. Mas não foi assim o espírito, não foi a sua alma, não foi o seu pensamento, não. Ele foi fisicamente movido de um ambiente para o outro sem andar, sem que sua vontade o quisesse. Tá? E esse é o nível que nós devemos almejar, certo? Sermos totalmente guiados por Deus, de forma que Deus possa nos levar, ainda que não de forma sobrenatural, que Ele pode fazer, se Ele fez com Filipe, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Ele pode simplesmente pegar o seu corpinho lindo e o meu, que é bem pesado inclusive, né? E me transportar para outro lugar. Ele pode, Ele é o Senhor de toda a terra, amém, querido? Amém. Fisicamente, espiritualmente, esse é o nosso Deus. Mas ainda que Deus não faça isso de forma sobrenatural, Ele pode fazer isso por meio do seu Espírito, por meio da sua voz. Ele é o pastor, amém? O Senhor é o meu pastor, tá? Então, esse é o nível de entrega, o nível de submissão que nós devemos almejar à voz, ao querer, à vontade de Deus. Mas nós vamos chegar lá. Para que você entenda como Filipe chegou a ser transladado, a ser transportado por Deus,
guiado por Deus de uma forma sobrenatural, você precisa entender um pouquinho do contexto aqui. Tá? Filipe, assim como Balaão tinha uma experiência com Deus, ele entendia a voz de Deus. Filipe também tinha um relacionamento com Deus. E para que Filipe chegasse ali em Samaria, houve uma perseguição, inclusive o próprio Paulo, que lá na frente se tornaria apóstolo, começou a perseguir a igreja primitiva de uma forma muito grande. E muitos dos discípulos começaram a se dispersar, a sair de Jerusalém. Filipe foi para Samaria. Tá? E ali, quando Filipe chegou em Samaria, começou a anunciar Jesus, começou a anunciar o Evangelho. E quando você lê a partir do capítulo 8, você vai ver, né, que Filipe, Deus levantou através de Filipe em Samaria um verdadeiro avivamento. Uma multidão começou a seguir Filipe. Filipe, quando chegou em Samaria, fugindo do apóstolo Paulo, da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, uma multidão começou a seguir Filipe, porque Filipe curava pessoas, né? Ele operava maravilhas. A Bíblia vai dizer, mais acima do verso que a gente leu, que inclusive um dos principais feiticeiros ali, daquela região, se converteu ouvindo Filipe pregar e vendo os sinais e os mistérios que ele fazia. Né? E o ministério de Filipe foi um ministério tão assim grande, ele expandiu de uma forma tão grande, que a notícia chegou em Jerusalém. E aí Pedro e João falaram bem assim, olha, Deus está fazendo uma coisa. Pedro e João souberam que Deus estava fazendo uma coisa muito grande em Samaria. Então eles partiram para lá para ver o que Deus estava fazendo. Quando eles chegaram lá, que viram aquelas maravilhas todas, a cidade estava vivendo um verdadeiro avivamento. Quando você vai ver lá no verso 8, do mesmo capítulo 8, aí você vê assim, e havia grande alegria naquela cidade. Sabe, aquela região inteira estava vivendo um verdadeiro avivamento, cheio da presença de Deus. Mas um verso antes, no verso 25, a gente começou a ler a partir do verso 26. Olha o que acontece, olha o que Deus chega e como as coisas acontecem. Entenda, Filipe está no auge do seu ministério. Filipe está vivendo coisas maravilhosas com Deus, operando maravilhas, curando pessoas. Uma multidão seguia Filipe, porque via Jesus na vida de Filipe. Mas no verso 25 do mesmo capítulo 8, a Bíblia diz assim, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então, olha o que está acontecendo. Filipe estava no auge do seu ministério, as pessoas sendo curadas, a cidade estava vivendo um avivamento, as cidades estavam em grande alegria. E aqui nós percebemos já desde cara, querido, uma das principais diferenças de caráter e de um homem quando ele entende a voz do Senhor, a luz da palavra, do que como Balaão tratava a voz do Senhor. Porque quando Balaão tinha a possibilidade de ganhar uma grande recompensa, ele passou por cima de toda a vontade de Deus, de todo o caráter de Deus. E não era que Balaão não conhecia o caráter de Deus, Balaão conhecia o caráter de Deus. Foi Balaão que disse, o Senhor não muda. Foi Balaão que disse, Deus não é homem para mentir. Balaão conhecia o caráter de Deus. Mas ele achou realmente que Deus poderia se perverter, se corromper diante da oferta do ouro, da oferta da prata que estava sendo oferecida. Agora você vê Filipe aqui, vivendo um grande avivamento, e Deus operando coisas maravilhosas. O ministério de Filipe estava bombando. Deus fazendo grandes coisas, né? Mas percebe, Filipe pega João e Pedro e Filipe disseram assim, nós já pregamos o Evangelho, as pessoas estão cheias de vida, vamos voltar para Jerusalém. Eu quero te lembrar que lá em Jerusalém tinha um Paulo esperando eles chegarem
para perseguirem. Um Paulo com cartas de autorização para bater, prender e até mesmo mandar matar discípulos de Jesus. E agora nós vemos um homem de Deus, Filipe, deixando toda aquela fama, todo aquele status, toda a honra, que obviamente as pessoas davam honra a Filipe por conta de tudo que Deus operava na vida dele. Ele deixa tudo isso para trás e volta para o lugar de perseguição. Quando Filipe faz isso, imediatamente ele chama a atenção do coração de Deus. E quando eles estão voltando para Jerusalém, vem justamente o Senhor para encontrar Filipe no verso 26 que nós lemos. Volta lá no verso 26, Atos 8, 26. Quando Filipe deixa toda aquela multidão para trás, deixa aquela fama, a honra, e volta para o lugar de perseguição, diferente de Balaão, Filipe agora chama a atenção de Deus. E Deus fala bem assim: olha, eu encontrei um homem de valor, um homem que é incorruptível, um homem que não está atrás de fama, de recompensa, de tesouros. E aí Deus vem e fala com Filipe no verso 26 e diz: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Agora, só a primeira parte do verso 27. Levantou-se e foi. Presta atenção, querido. Contextualiza, porque o contexto faz toda a diferença para você entender que não era uma coisa tão fácil assim, e talvez eu e você não teríamos o mesmo posicionamento, querido. Quando o Espírito do Senhor falou isso comigo, eu comecei a me questionar: será que eu obedeceria? Será que se a igreja estivesse vivendo um pleno avivamento, e a gente estivesse crescendo, muitas almas, e Deus falasse assim: sai daí agora, e vai abrir uma igrejinha lá não sei aonde, no fim do mundo, onde ninguém conhece, ninguém vai te honrar, será que eu iria? Eu comecei a me perguntar: será que eu iria? Mas eu iria falar para Deus assim: mas Deus, olha, está todo mundo alegre, feliz aqui, a gente está gozando de tudo isso, está tão bom aqui, sabe? Mas alguém que entende a vontade de Deus, que tem relacionamento com Deus, à luz da palavra, sabe, querido, ele se abre para ser submisso à vontade e ao querer de Deus, entendendo que, ainda que pareça que Deus está tirando algo dele, na verdade o que Deus está fazendo é elevando a sua vida, exaltando a sua vida. Aparentemente, quando a gente olha até aqui, parecia que Deus estava tirando algo de Filipe, né? Porque primeiro começa uma perseguição, Filipe, por causa da perseguição, vai parar em Samaria, começa a anunciar o evangelho, as pessoas começam a se converter, curas, milagres, maravilhas, coisa maravilhosa. Diz que a cidade inteira era uma alegria, um tremendo avivamento. Aí Deus fala bem assim: agora vamos voltar para Jerusalém. Mas talvez Filipe pensou bem assim: mas beleza, para Jerusalém pelo menos é a capital, né? Eu vou chegar lá bombando, Deus está operando muita coisa através de mim, Deus está fazendo coisa maravilhosa através de mim, eu vou chegar lá, eu tenho certeza que eu vou, né? Meu ministério vai explodir também, Deus está me levando para a capital, e lá o meu ministério vai explodir. No caminho Deus encontra, e aqui nós temos uma teofonia, que é basicamente, querido, uma ilustração daquilo que poderia ser Jesus. O anjo do Senhor falou a Filipe, né? Provavelmente pode ter sido Jesus que falou ali com Filipe, ainda que não de forma aparente, né? Falou com Filipe e disse para Filipe: Filipe, você não vai para Jerusalém não, eu quero que você vá para uma estrada que vai para Gaza, e essa estrada é deserta, não tem ninguém lá, a estrada é deserta. Querido, você para pensar, num dia você está com uma multidão, bombando, cheio de gente, no outro você está a caminho de Jerusalém, capital do país, onde bombava também, cheio de expectativa do que Deus faria através da sua vida. Aí Deus aparece através de um anjo e diz assim: vai para Gaza, aliás, vai para o caminho de Gaza,
E a estrada deserta, não tem ninguém para aplaudir. Não tem ninguém para dar tapinha nas costas. Não tem ninguém para dizer, olha, você é um homem de Deus, você é bom nisso. Tá? Mas sabe o que mais me impressiona? O caráter de Filipe. Porque Filipe, a palavra de Deus vai dizer no verso 27, só o começo da Bíblia diz assim, e levantou-se e foi. Eu não vejo, querido, Filipe questionando, nem perguntando, Senhor, mas lá está deserto. Sabe, Filipe não vem para Jesus e diz assim, Jesus, olha, eu posso curar muitas pessoas, o Senhor pode me usar de forma poderosa, não é melhor ir para Jerusalém? E o Senhor vem e diz, você vai para uma estrada que está deserta. E o mais impressionante é ver esse homem, sabe, querido, correspondendo de uma forma tão submissa, ele simplesmente se levanta, ele não pergunta por quê, ele não questiona Deus, ele só obedece e diz, eu vou. A palavra de Deus vem justamente dizendo que ele se levantou e foi. Sabe, querido, isso nos faz pensar como pode ser difícil. Por que eu disse que é um dos grandes desafios nós entendermos a vontade de Deus para hoje, para agora, o tempo que se chama hoje, o tempo que se chama agora, o que Deus quer fazer na nossa vida? Por que é um grande desafio entender e obedecer? Porque muitas vezes, é justamente quando eu e você vamos estar numa zona de conforto, ou talvez num lugar de honra. Porque muitas vezes Deus nos coloca em lugares de honra. Às vezes você está num trabalho, onde você é honrado naquele trabalho. As pessoas elogiam você e você sabe que é bom naquilo. Você sabe que o que faz, você faz bem, você é bom naquilo. Às vezes você está, sabe, num bom momento da sua vida, onde você está recebendo honra, onde você está numa zona de conforto, onde você tem um status de vida, está morando numa casa boa, dirigindo um carro bom, e Deus te chama e diz assim, olha, eu quero que você saia dessa zona de conforto, eu quero que você comece a renunciar essa honra. E sabe por que eu digo que é muito difícil? Porque o próprio Balaão não conseguiu fazer isso. Quando Balaão ouviu falar do dinheirinho que ele ia receber, ele não conseguiu deixar aquele dinheiro de lado. Ele não conseguiu deixar a promessa daquilo que ele poderia ser, de quão confortável a sua vida seria. Ele não conseguiu deixar isso de lado para obedecer a Deus. Mas Filipe fez isso. E aí, continuando no verso 27, querido, nós percebemos por que Filipe fez isso. Olha aí, verso 27. No 26, Deus vem e diz para ele, olha, vai para uma estrada deserta. Lá não tem ninguém. Mas o que Filipe não sabia, mas Deus já sabia. E é isso que você tem sempre que lembrar. Olha aqui para mim, antes da gente ler. Lembre-se sempre, quando Deus te falar alguma coisa, que parecer uma grande loucura, que parecer algo que você vai falar bem assim, poxa, mas eu vou realmente perder o conforto, vou perder o contato de quem eu amo, ou vou ter que renunciar a alguma coisa. Deixa eu te lembrar de uma coisa, nunca esqueça disso. Deus sabe o porquê Ele está falando o que Ele está falando. Amém? Deus sempre sabe o porquê Ele está dizendo o que está dizendo. E nós não sabemos. Você não sabe. Mas pastor, mas Deus é deserto. Deus sabe o que está falando. Deus sempre sabe o que Ele está mandando, querido. Filipe não sabia e Deus sabia que naquela estrada haveria um homem reconhecido, um homem de outra nação, um homem com autoridade, com poder, que Deus queria alcançar.
E ele iria usar aquele caminho deserto. Filipe não sabia, mas Deus sabia. O que Filipe não sabia, mas Deus já sabia, que na verdade aquele caminho deserto iria exaltar Filipe. Iria fazer com que Filipe crescesse ainda mais na sua submissão a Deus. Porque você percebe uma graduação, você vê isso no texto, entre as linhas do texto. Filipe foge. Primeiro, Filipe, ele é quase que um covarde. Ele foge da perseguição. Chegando em Samaria, Deus começa a usar ele. E ali, Deus já tem o seu caráter formado, forjado na vida de Filipe. Filipe abandona todos os status de honra. E Deus começa a enxergar em Filipe, justamente, aliás, Deus começa justamente a treinar em Filipe e moldar o coração de Filipe a ser submisso, a sempre ser sensível à sua vontade. Agora Filipe acha que estava indo para Jerusalém. Deus falou assim: Jerusalém não vai para a capital, você vai para uma estrada deserta. E Filipe se levanta e simplesmente vai. Ou seja, Deus está falando, Deus está mandando, e Filipe só obedecendo. Só obedecendo, só obedecendo. E aí nós vamos ver no verso 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, vê que o camarada era autoridade, o camarada tinha poder. Ele era mordomo de uma rainha. Ele era responsável, olha o que a Bíblia diz, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Presta atenção nisso, presta atenção, numa estrada deserta, Deus falou bem assim: eu quero alcançar aquele homem, porque aquele homem é de uma outra nação, aquele homem, ele tem acesso a pessoas que vocês aqui em Jerusalém nunca vão ter, e é uma oportunidade única. Ele vai passar nessa estrada, eu quero encontrar com ele, eu quero anunciar o meu nome para ele, eu quero que ele me conheça. Por quê, querido? Porque provavelmente esse etíope, esse eunuco, esse mordomo, ele iria se tornar um agente de Deus lá na Etiópia, para espalhar o evangelho, amém? Mas Deus precisava que antes que esse etíope se tornasse uma voz dentro de um palácio, de uma terra estranha, levando e espalhando o evangelho, Deus precisava de um homem submisso à vontade dele, para deixar sua fama, para deixar sua honra, e ir buscar fazer a vontade de Deus, porque é assim que Deus trabalha. Agora veja mais uma vez, verso 28, regressava e assentando-se no carro lia o profeta Isaías. Agora verso 29, presta atenção, Filipe acompanha aí, desenha na mente, Filipe está lá na estrada deserta, vai vindo o etíope, o mordomo lá, poderoso, diretamente superintendente de todos os tesouros da rainha, tinha contato com rainha, tinha contato com gente poderosa, que poderia anunciar o nome do Senhor para essas pessoas, e ele estava voltando já para a terra dele. Verso 29, e disse o Espírito a Filipe, querido, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque o mesmo Espírito, eu quero que você entenda isso nessa noite, isso aqui pegou meu coração e fez assim, ó, bum, sabe, me quebrou, e eu pude justamente ter a revelação. O Espírito disse a Filipe, é o mesmo Espírito que está em mim, que está em você, ele fala com a gente, ele fala com você, e ele falou com Filipe, percebe, o anjo tinha aparecido,
Filipe teve uma visão de um anjo. Mas quando aquele etíope está chegando na sua carroça, lá, provavelmente todo pomposo, o Espírito disse: chega-te e ajunta esse carro aí. Eu acho isso lindo, porque é uma coisa, pensa, você está numa estrada deserta. A gente tem que contextualizar. Só quando você contextualiza, você entende que não foi fácil para Filipe fazer aquilo, e também muitas vezes não é fácil. Imagine Deus chega para você no Espírito, agora não foi um anjo, foi no Espírito e diz assim: se achega essa pessoa aí. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Não, estou ouvindo coisa. Não, é coisa da minha cabeça. Você já teve essa experiência? O Espírito Santo já falou bem assim com você: chega perto dela, chega perto dele, e você acha que é coisa da sua cabeça? Isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo faz isso. Percebe que o Espírito nunca disse: olha, vai numa estrada deserta, que lá vai aparecer um homem. Ele não contou o plano. Por que ele não contou o plano? Porque ele queria treinar a submissão de Filipe. Muitas vezes Deus não vai te contar o que ele vai fazer. Amém? Ele só quer que você obedeça. Ele vai dizer: vai, se achega, chega perto desse carro aí. E o Espírito só disse para ele: chega perto do carro, a estrada deserta. Você acha que Filipe, e eu pelo menos pensarei bem assim, ele vai achar que eu vou roubar ele. A estrada deserta, chego eu do lado do cara, mas o Espírito diz: chega perto do carro dele. E olha o verso 30, Filipe me arrebatou, estou apaixonado por Filipe. Estou apaixonado porque Filipe, eu queria ser como Filipe. Eu quero ser como Filipe, nessa submissão, sabe? Verso 30, e correndo Filipe, primeiro, olha que Filipe, ele já, na primeira vez que o anjo falou, vai, ele fez o quê? Foi. O anjo, agora o Espírito diz: chega perto desse carro, ele corre e vai. Ele não questiona, não pergunta: o que eu vou dizer? Ele não chega e diz: mas eu vou falar o quê? Aí o Espírito diz: chegue perto desse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Sabe, é impressionante ver a disposição de Filipe. O que me arrebata o coração, querido, é justamente ver essa disposição. O que me faz ter inveja, o que me faz almejar ser como Filipe, é essa disposição. Do Espírito Santo falar bem assim: ó, vai, e você correr e ir. Porque é assim que é. Porque o mesmo Espírito que falou com Filipe lá, continua falando com a gente aqui hoje. O mesmo Espírito continua dizendo para você: ei, chegue perto dela, chegue perto dele. Se você conhece, se você não conhece, fala para essa pessoa que eu amo, diga para essa pessoa a respeito de mim. O Espírito continua falando, só que a gente fica aqui, ó, tenho vergonha, eu tenho vergonha. A gente começa: o que eu vou dizer? Né? Jesus, quando enviou os seus 70, se eu não me engano, ele disse assim: não se preocupe com o que vocês vão dizer. O Espírito vai usar, ele vai capacitar. Porque quando você se submete, o Espírito vem, querido, e toma você, toma as rédeas da sua vida. Amém? Mas quando você resiste e começa a lutar com ele, aí que vem o problema. E a gente começa, sabe, a não querer se entregar, a gente começa a não querer se sujeitar. E sabe, querido, da mesma forma com que quando a gente se submete, a gente cresce em se submeter, quando, antes de Deus pedir um filho a Abraão, Deus pediu o seu pai, a sua casa, o seu conforto. Deus não chegou do nada e disse assim: Abraão, me dá o teu filho. Abraão precisou crescer na submissão. A primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: sai do meio dos seus pais, renuncia ao seu pai. Você o ama, mas renuncia a ele por mim.
Renuncia o conforto da sua parentela, renuncia a zona de conforto. Você está acostumado demais a depender dessas pessoas, a contar com essas pessoas. Vem depender de mim. Vem andar pela minha voz. E muitas vezes a única forma que nós temos de ouvir ao Senhor é deixando a outras vozes. É vivendo em dependência. Não independência, em dependência dele. Entende, querido? É isso que Deus faz, é um processo. Mas do mesmo jeito que a gente evolui em se submeter a Deus, quando eu começo a resistir, endurecer o meu coração, existe uma evolução negativa também. E aí Deus começa a falar comigo, eu começo a dizer não. Deus fala de novo, eu não. Deus fala de novo, eu não. Aí eu começo a olhar para a palavra dele e eu começo a dizer para a Bíblia, não. E para os mandamentos, não. Tempo de oração, não. Tempo de leitura bíblica, não. Tempo de dedicação a ele, não. E começa a dizer um monte de não para Deus, o meu coração vai se endurecendo, endurecendo, endurecendo. Foi isso que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. No verso 22, abra lá, querido, quando Jesus fala, justamente, Mateus 13, verso 22. Você está comigo? Amém. Você está comigo? Amém. Então pega essa pessoa que está do seu lado aí, sacode ela e diz assim, desperta tu que dormes. Não, 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 não. É para sacudir ela. Desperta tu que dormes. Toca no seu irmão aí, querido. Desperta tu que dormes. Amém? Amém. Aleluia. Agora você está comigo. Agora eu estou sentindo no meu espírito que você acordou. Aleluia. Mateus capítulo 13, verso 22. Jesus fala justamente sobre isso, querido. Sobre como nós nos endurecemos. E o que endurece a nossa sensibilidade à vontade, à voz do Senhor. Porque, querido, o Espírito Santo, ele tenta acessar o nosso coração todos os dias. Deixa eu te dizer isso, guarda no teu coração. O Espírito Santo tenta acessar diariamente o nosso coração para nós fazermos a vontade dele. Mas toda vez que nós estamos indiferentes, toda vez que nós estamos resistentes, o nosso coração se endurece cada vez mais. Não foi à toa que o autor de Hebreus diz, não endureçais o teu coração quando você ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor vai falar. Amém? Amém. Deus fala. Amém. O Espírito fala. Amém. E Deus quer acessar o nosso coração todos os dias. Todos os dias Deus quer acessar o teu coração e fazer algo novo em você e através de você. Aleluia. Todos os dias. Essa consciência da presença real de Deus que tem faltado nas nossas vidas. Por que a gente consegue pecar? Porque a gente esquece que os olhos de Deus estão sobre nós. O Ministério de Louvor cantou uma música aqui hoje, que diz que a chama dos olhos de Deus queima a nossa vida, nos acende. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Não há como escapar dos olhos de Deus. Certo? Por que a gente peca? Porque a gente esquece que Deus é onisciente, Deus é onipresente. Porque a gente perde a consciência de que Deus é real, está ali. E aí a gente... Mas como é que isso acontece? Quando é que isso chega lá? Quando é que essa perca da consciência da presença de Deus acontece? Quando a gente começa a ser indiferente à vontade de Deus, a sufocar. Sabe aquela ideia de tentar matar alguém sufocado? Você pega um travesseiro e coloca no rosto dela, para que não importa o quanto ela grite, você não vai ouvir. Você sufoca ela. Tem muita gente fazendo a mesma coisa com a Bíblia. Fecha ela, esconde ela bem longe dos teus olhos.
Fecha os ouvidos, e é isso que Jesus vai dizer aqui, Mateus capítulo 13, verso 22. Ele está explicando para os discípulos a parábola do semeador, e ele diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, olha, sufocando a palavra, e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E o que acontece com a palavra? Fica infrutífera, não gera frutos. E aí no verso seguinte ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá o fruto. O que é isso? Botar em prática. E produz a 100, outro a 60, outro a 30. Mas é frutífero, sabe? Há uma multiplicação. Sabe, tem muita gente que, aliás, todos nós, Deus quer nos acessar todos os dias, para trazer a vontade genuína, a vontade fresca, a vontade nova, a vontade perfeita dele para as nossas vidas, para aquele exato dia. Sabe? E muitas vezes, não necessariamente ele vai te falar isso de manhã, não. Você vai estar sentado lá na sua sala de aula, você vai estar conversando despretensiosamente com alguém, e o Espírito Santo vai, pega você, e começa a dizer: fala isso, isso e isso para aquela pessoa. Ora por ela agora. Aí você começa: onde é que eu vou levar esse camarada para eu orar por ele? Para que ninguém veja e pense que eu estou doido. Eu estou dizendo, porque foi assim comigo. Deus já falou isso comigo para fazer isso no meio do supermercado. E eu fiquei assim: eu vou levar esse camarada agora para onde? Se eu chamar ele para o canto, ele vai achar que eu vou achar um negócio estranho. Gordinho aí é meio, né? Me chamando para o canto. E eu comecei, e adivinha, eu não fui. Aí eu saí daquele supermercado assim, eu queria jogar aquelas compras, tudo dar um bicudo naquelas compras, jogar tudo fora, porque eu saio tão decepcionado comigo, eu saio tão triste. E eu começo: Espírito Santo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sabe? Que coisa horrível. É horrível isso, é horrível isso. Eu saio tão triste, eu falo desse Espírito Santo. E quando eu começo a pensar: será que aquela pessoa morreu? Será que ela perdeu a salvação por minha causa? Sabe? Eu não quero mais ser assim. Eu tenho orado: Espírito Santo, me faz um doido. Deixa os outros dizer que eu sou doido. Quando o Senhor me mandar parar, eu paro. Quando o Senhor me mandar andar, eu ando. Quando o Senhor me mandar falar, eu falo. Sabe? Eu quero isso, eu quero ser assim, eu quero ser como Filipe. Mas como é que a gente para de ser sensível ao Senhor? Jesus disse: quando a gente começa a sufocar a palavra. Ele semeia a palavra no nosso coração, ele fala com você hoje aqui, guarda ela aí no teu coração. Mas o que a gente faz? Como é que eu sufoco a palavra? É com pecado? Nem sempre. Deixa eu te dizer isso, guarda aquilo. A última barreira, a última oposição, que impede muitas vezes alguém de ser frutífero no reino, frutificar para a glória de Deus, nem sempre é uma questão de pecado. Às vezes é o que você faz todos os dias, que é o quê? Cuidar da sua vida. Porque Jesus diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a minha palavra, mas os cuidados deste mundo. O que é o cuidado deste mundo? É a sua necessidade de acordar de manhã, sair para trabalhar. Porque você precisa vestir, porque você precisa comer,
pagar suas contas. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas muitas vezes a gente se ocupa tanto em cuidar das nossas necessidades aqui deste mundo, que a gente esquece que o mundo espiritual também tem necessidades. O mundo espiritual tem necessidade de frutos. São almas. São vidas que precisam ser tocadas. Mas a gente está focado no estudo, no trabalho, em lavar roupa, em lavar louça, em garantir que o almoço fique pronto na hora, que o menino vai para a escola na hora. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer isso. Jesus não está querendo que você não faça essas coisas. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos ter prioridade. E prioridade não é o almoço do seu marido. É Jesus falar para você: sai agora, vai falar com a sua vizinha que eu amo ela. E o almoço vai atrasar. E você vai pagar o preço. As roupas vão embolar. As pessoas vão te zombar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Vão. Mas a prioridade não é sua fama. A prioridade não é, sabe, a opinião das pessoas. Não é essa a prioridade. Não é. A prioridade é nós sermos frutíferos para a glória dEle. É isso que Jesus está dizendo. São pessoas que sufocam a minha palavra. Como? Cuidando dos seus planos, das suas vidas. Cuidando da sua vida, cuidando dos seus interesses, dos seus sonhos. São pessoas que não respondem o Espírito Santo. E sabe qual é o problema? O problema é que é de tanto sufocar, tapar a boca do Espírito Santo, vai ficando um silêncio aqui dentro. Vai ficando um vazio. Porque você tapou a voz, você ocupou o seu coração com tudo. Não tem mais a voz do Espírito Santo. Está vazio. Aí chega um camarada astuto chamado Satanás. E ele começa a falar um monte de besteira no teu coração. E ele sabe que para a carne você está sempre aberto. Para pecar, a gente está sempre disponível. Eu estou mentindo ou é só comigo isso? Para pecarmos, estamos sempre disponíveis, sim ou não? Sempre. Ele não precisa fazer muito esforço para chamar a nossa atenção. Aí está vazio. Você tampou a voz do Espírito Santo e não consegue mais falar com você. Você sufocou a palavra. Não tem acesso. Eu percebo que Filipe, ele sempre, sabe, ele não dava espaço para pensar. Oh Senhor, eu preciso ser assim. A gente tem que parar de dar tempo para a carne pensar se vai ou não fazer. Deus falou, vou. Está entendendo? Hein? Mas pastor, e se chegar lá eu travar, eu falar assim, meu irmão, no máximo que você vai passar vergonha, mas fica de boa. Se alguém te chamar de doido, você falava assim, no máximo você chegar lá, olha, Jesus te ama, tá bom, tchau. Sabe? Não sei, ou então você chega na sinceridade e diz assim, ó, Deus só me mandou chegar aqui perto de você, falar com você, eu não sei o que está acontecendo.
mas se eu puder te ajudar de alguma forma, orando com você, alguma coisa, pronto. Essa pessoa vai derramar sobre você o que ela precisa. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Amém, querido? Amém. Às vezes os lugares que nós menos queremos ir, mais desconfortáveis, e que não damos nada por ele, vão ser justamente os lugares onde Deus vai mais nos usar. Às vezes você está numa situação toda desconfortável ali, sabe? Às vezes é uma situação muito difícil para você, porque você vai ter que enfrentar sua carne, vergonha, a opinião dos outros, ou até mesmo pagar um preço mais caro. Às vezes renunciar até dinheiro, renunciar, sabe, coisas preciosas para você fazer a vontade de Deus, mas é ali que Deus mais vai te usar. Sabe por que eu digo isso? Porque se você voltar lá para o Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 38, volta lá comigo, você está aí, querido? Amém. Amém. Veja que justamente foi naquela estrada deserta que Deus alcançou um grande, um homem que dificilmente seria alcançado pelo Evangelho, se não fosse naquela estrada deserta. E se Filipe não tivesse sido submisso, suscetível e deixado Jesus conduzir ele. Mas lá no verso 38 de Atos 8, 38 diz assim: o eunuco vem e diz: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Querido, se Filipe não tivesse ido para aquela estrada, qual era a chance daquele homem ser batizado? Provavelmente nenhuma. Só se a graça de Deus o alcançasse lá na frente. Ele já tinha ido para Jerusalém, ninguém tinha falado de Jesus para ele. Mas ele foi ali para adorar o Senhor, ele voltou dali, lendo a Bíblia, lendo o canon, lendo os pergaminhos do profeta Isaías. Ele voltou lendo, aquele homem tinha sede de Deus, aquele homem tinha sede de conhecer a Deus. E quando Filipe anuncia o Evangelho, anuncia quem era Jesus, aquele homem diz: olha, tem água aí, o que me impede de ser batizado? Verso 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amado, você gostaria de passar por uma experiência dessa? Eu gostaria. Eu ia falar, aonde eu fosse, eu ia falar que Deus me transportou. Né? Tem irmão que brinca assim comigo: olha, quando Jesus voltar, tem irmão que diz assim para mim: emagrece, pastor, porque quando Jesus voltar, o anjo não vai te carregar não, você está meio... Se Deus me transportasse assim, né, transladasse, arrebatasse para outro lugar, eu falaria assim: está vendo que Deus aguenta? Dá para continuar gordinho. Mas, querido, brincadeira à parte, para pensar na experiência. Você está ali batizando um camarada, daqui a pouco você levanta, você está em outra cidade, você some, matéria sumiu, fisicamente, extraordinariamente sumiu. Filipe, querido, vê a evolução. Vê a evolução. Filipe começou sempre se submetendo a Deus, se submetendo à vontade de Deus, fazendo o que Deus queria. Até que chegou o momento onde Filipe tinha se entregado tanto a Deus, ele estava tão submisso à vontade de Deus, que agora ele era carregado por Deus. Porque foi esse o grau que Filipe alcançou.
Quando Filipe foi arrebatado, o que Deus estava fazendo? Dizendo para ele bem assim: olha, você é tão meu, e eu sou tão teu, que eu não preciso perguntar mais se você quer ir. Eu pego, te levo e você vai. Eu pego você, levo você de forma extraordinária, sobrenatural. Sabe por quê? Porque eu entendi o quanto você é meu. Aleluia. Eu quero que Jesus pense assim de mim. Eu quero que Jesus olhe para mim e pense assim: olha, esse cara é tão meu, que eu vou pegar ele e vou levar lá para cima logo. Meu irmão, arrebatado. Eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Subir nas asas do anjo. Encontrar vocês lá. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você ser carregado por Deus, você precisa aprender a ser dirigido por Deus. Guarda isso no seu coração. Antes que Filipe fosse carregado por Deus, ele teve que aprender a ser dirigido por Deus. Dirigido pela palavra. Dirigido pelo Espírito. E eu penso que será assim no arrebatamento. Antes da gente ser carregado por Deus, Deus quer reinar sobre nós. Antes de ver o reino eterno, o reino tem que descer para dentro da nossa vida. Hein? É ou não é? Antes de eu ver a glória eterna, o reino eterno, a majestade que João viu lá no livro de Apocalipse, eu tenho que trazer esse governo, esse reino para o meu dia a dia. Porque antes de ser carregado por Deus, daqui para ali, como Ele bem quiser, e eu passar a viver igual Jornada nas Estrelas, uau, né? Tremendo isso, querido. Eu estou viajando aqui. Estou viajando, mas se Filipe viver, a gente pode viver, não é? A meta das nossas vidas é viver na dimensão de entrega e obediência de Filipe. Coloca essa meta para a sua vida. Senhor, eu quero ser tão submisso à vontade do Senhor como Filipe era. Que a vontade de Deus seja feita sobre nós de tal forma que Deus possa me arrebatar, me carregar, porque eu vou ser tão dele, que Ele simplesmente vai me pegar, vai me levar para um lado, para o outro, como Ele bem quiser, e eu vou estar ali. Porque quando Filipe foi parar em Azoto, ou Azoto, sei lá como diz o nome dessa palavra, a Bíblia diz: e Filipe se achou em Azoto, outra cidade, indo passando anunciava o Evangelho. Aonde ele ia, o cara estava falando de Jesus, em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Amém, querido? Amém. Essa tem que ser a nossa meta de vida, que nós possamos ser arrebatados pela vontade de Deus. Deus fala bem assim: eu quero que você vá nessa direção. Vamos ficar de pé? Eu quero que você vá nessa direção. Aí você vai. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você fale aquilo. Eu quero que você deixe aquilo. E a gente sempre suscetível à vontade de Deus. Amém? Ei, eu quero que você faça uma oração nessa noite. Eu quero que você comece a dizer para o Espírito Santo: só quem quiser ter esse nível de entrega de Filipe, só quem quiser, só quem quer esse nível de submissão. Sabe uma das coisas que eu mais almejo, que eu acho que Filipe viveu, é quando você é carregado por Deus. Presta atenção. Quando você é carregado por Deus, há uma paz no nosso coração, uma certeza
toma conta de nós, de sabermos que estamos no centro da vontade de Deus. Porque um dos piores sentimentos que nós podemos ter é a dúvida se o que nós estamos fazendo é realmente a vontade de Deus. Será que estamos onde Deus quer? Será que estamos fazendo o que Deus mandou? Estamos no ministério certo? Estamos na cidade certa? É isso aqui que Deus quer realmente para mim? É aqui que Deus quer? Você se pergunta isso? Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou agindo, eu estou sendo a esposa que o Senhor quer que eu seja, o marido, o filho, o pai? Porque eu me pergunto isso o tempo todo. Eu fico o tempo todo me perguntando, Senhor, será que eu estou no centro da tua vontade? Será que eu estou exatamente sendo o pastor que o Senhor quer, o pai, o marido, sabe? E eu muitas vezes não tenho paz de saber que eu estou sendo o que Deus quer que eu seja, onde Deus quer que eu esteja. Nem sempre eu tenho paz. Para algumas coisas eu tenho, para outras não. Mas quando você é carregado por Deus, você vai ter sempre a certeza de que se Deus te colocou ali, é para você estar ali. Não foi a voz do seu coração que te trouxe, não foi a vontade da sua carne que te trouxe, nem o engano de Satanás, mas foi Deus que te carregou para ali. E é por isso que é importante nós vivermos carregados por Deus, porque a gente vai ter sempre a certeza que vai estar no lugar certo. E no lugar certo, tudo dá certo.